do Senhor, quando chegou, desinstalou meu coração. Ao chegar, desafiou-me a exigir uma resposta de sim ou não. É fácil dizer sim, é fácil dizer não, mas dói depois do sim e dói depois do não. A palavra do Senhor, depois que ela passou, nada mais será do jeito que já foi. Queridos irmãos e irmãs, a liturgia da palavra desta sexta-feira, da segunda semana do Advento, nos chama a atenção para a necessidade de uma atitude de acolhida, de abertura e de disponibilidade para aquilo que é diferente, para aquilo que escapa aos nossos esquemas prévios, pré-estabelecidos. No Evangelho de hoje, Jesus se dirige ao que ele chama de esta geração, ou seja, aqueles que tiveram o privilégio de ver Jesus, de conviver com Jesus. Mas ele se dirige de maneira muito particular àqueles que nesta geração não o acolheram, porque estavam fechados em seus esquemas prévios, pré-estabelecidos, em suas posições sociais e religiosas de interesses que eles tinham a defender. Jesus faz então uma comparação a crianças que brincam nas praças e tocam músicas fúnebres e as pessoas que ouvem não choram, tocam músicas alegres e os que ouvem não ficam alegres e dançam. E ele mesmo explica o que significa estas duas atitudes. Primeiro veio João Batista com uma mensagem exigente, um homem ascético, penitente, ou seja, com uma música aparentemente fúnebre, e não o acolheram, chamaram-no de endemoniado. Depois veio o próprio Jesus com uma mensagem alegre, de perdão, de misericórdia, que comia com os pecadores, andava na casa dos publicanos, e ele também não foi acolhido. Foi chamado de beberrão e glutão, amigo de publicanos e pecadores. O que, na verdade, para a pessoa de Jesus é um elogio. De fato, ele era amigo daqueles que ninguém valorizava. Portanto, o que o texto está criticando é uma atitude prévia, uma atitude de negatividade injustificada, um fechamento prévio à atitude à pessoa de Jesus, como também fora a pessoa de João Batista. É interessante que nós também nos perguntemos se nós não temos esses fechamentos, essas atitudes prévias. Muitas vezes nós temos uma negatividade injustificada também. Temos uma atitude prévia de negatividade, de fechamento. Muitas vezes porque aquilo que é apresentado não partiu de nós. Se fosse de nós mesmos, estaríamos felizes com o que é apresentado, mas como vem de outros, muitas vezes nos fechamos. Mas o que é mais grave é que muitas vezes nos fechamos ao novo porque temos privilégios, interesses, posições sociais e religiosas a serem defendidas. Essa foi a razão principal por que Jesus não foi acolhido pelos fariseus, pelos escribas, pelos sacerdotes, pelas classes mais elevadas da sociedade israelita. Elas tinham interesses prévios, elas tinham posições sociais a serem defendidas. Na verdade, o que Jesus quer mostrar é que o conteúdo aqui pouco importava, porque eles já tinham um fechamento prévio, porque tinham interesses a serem defendidos. O mais importante no texto é perceber que Jesus não se deixa abater por essa falta de acolhida em relação à sua pessoa.
porque Jesus sabe que se os doutores da lei, os fariseus, os escribas, os sumos sacerdotes não o acolhem, os mais simples sim o acolheram. Então Jesus não se desanima, ele não paralisa a sua ação evangelizadora por causa da má acolhida. Ao contrário, ele sabe que a sua palavra tem uma força em si mesma e que, independentemente da acolhida, por causa disto mesmo, ele continua o seu trabalho. O texto diz: a sabedoria se justifica pelas suas obras. Na primeira leitura de hoje, nós encontramos a mesma atitude de fechamento a Deus, ao que Deus apresenta. Esse fechamento acontece no período anterior ao exílio da Babilônia. O texto apresenta Deus como alguém que ensina boas coisas para o povo e que conduz o povo para o bom caminho, mas infelizmente o povo não o acolhe. O texto diz: eu, o Senhor teu Deus, te ensino coisas úteis, te conduzo pelo caminho em que andas. Ah, se tivesses observado os meus mandamentos. Mas o povo não o acolheu. Por isso o texto continua dizendo: de fato, se o povo tivesse acolhido, grandes seriam os frutos que eles colheriam desta acolhida. O texto faz então a comparação com 3 imagens muito bonitas. Primeiro, a imagem da água corrente de um rio, e diz: a paz jorraria para o povo como um rio. Depois, a imagem do mar que vai desaguando com suas ondas na praia, e diz: a justiça chegaria continuamente como as ondas do mar. E por último, diz que a alegria e a felicidade chegariam para o povo em tal quantidade como os grãos de areia da praia. Tua paz teria sido como um rio e tua justiça como as ondas do mar. Tua descendência seria como a areia do mar e os filhos do teu ventre como os grãos de areia. É uma imagem muito bonita. Se o povo tivesse aberto o seu coração para acolher a Deus, ele colheria paz, justiça, alegria e felicidade. Portanto, os 2 textos transmitem a imagem de que a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela foi dada para o bem, para andar no bom caminho e para que se tenha plena vida. Ela produz frutos evidentes e muito bons, como a justiça, a paz, a alegria e a felicidade. Mas, isto sim, depende de uma acolhida alegre do coração. O Salmo 1, que é o Salmo 1 que nós ouvimos hoje, enaltece a lei de Deus, a alegria, a felicidade e a paz daquele que acolhe a vontade de Deus. O texto diz: feliz aquele que anda nos caminhos do Senhor, daquele que encontra seu prazer na lei de Deus. E depois o texto contrapõe mais uma vez 2 imagens muito bonitas. E é interessante que esta imagem esteja no Salmo 1. Diz que aquele que ouve a palavra de Deus e a pratica é como uma árvore plantada à beira de uma torrente. Ela tem raízes alimentadas continuamente pela água e por isso mesmo ela é uma árvore firme, viçosa e produz frutos, os frutos e folhas que servem de remédio. Por outro lado, aquele que não ouve a palavra, que não acolhe e pratica a palavra, são como folhas secas levadas pelo vento, sem nenhuma firmeza, sem nenhuma consistência, que se deixam então levar por qualquer opinião que venha de fora. Então, como nós vimos, uma liturgia muito bonita, que nos convida então a abrir o nosso coração a Deus. A palavra de Deus a nós dirigida depende do nosso sim e do nosso não. Ela produzirá seus frutos se nós tivermos uma atitude de acolhida e de abertura para com esta palavra. Não só a palavra de Deus, seria também interessante a gente perguntar se nós temos abertura para o novo, para o diferente. Como é a nossa atitude diante daquele que pensa diferente de nós?
e diante de coisas boas que a gente poderia aproveitar desta vida, mas que por causa de uma atitude de fechamento prévio não vai para frente. Então façamos algumas perguntas hoje. Em primeiro lugar, sou aberto para o novo e para o diferente? Eu tenho interesses prévios, privilégios que me fecham a abrir-me a novas opiniões? Procuro fazer valer sempre a minha opinião? Estou aberto a pensar, pelo menos, a acolher a opinião dos outros? Há em mim algum perigo de esclerose em minhas próprias ideias e posições? Esclerose é aquele enrijecimento, aquele fechamento. Há um perigo de fechamento nas minhas ideias e posições? E a segunda, voltar à pergunta dos dias anteriores: que importância ocupa a palavra de Deus em minha vida? Eu sou aberto à palavra, procuro vivê-la e praticá-la? Então, queridos irmãos e irmãs, que nesta sexta-feira da segunda semana do Advento, peçamos a Deus uma atitude de abertura, de acolhida para o diferente, para o novo e muito especialmente para o novo que vem de Deus. Assim seja. A palavra do Senhor, depois que ela passou, nada mais será do jeito que já foi.